Alô, alô, shalom, shalom, boa noite, graça e paz, paz de Cristo. Muito bem-vindos a esta live. Na verdade, hoje vamos fazer apenas como temos feito diariamente, à noite, porém, vamos fazer com um estudo, com um workshop, ou seja, um mini seminário no assunto de intercessão, a formação de intercessão, e é um assunto maravilhoso. Eu amo intercessão. Eu entendo que nós nascemos para orar, e a palavra de Deus fala através do apóstolo Paulo em Tessalonicenses que devemos orar sem cessar ou sem parar. Eu quero iniciar aqui trazendo um texto de louvor a Deus, que está em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do verso 11, onde assim está escrito: Teu, Senhor, é o poder e a grandeza, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo e na tua mão a força e poder. Contigo está a engrandecer e a dar força a todos. Agora, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, é, porque tudo vem de ti, nós só damos o que vem das tuas mãos, ou seja, é o nosso louvor. É algo que o Senhor coloca em nós e nós entregamos ao Senhor aquilo que Ele coloca em nosso coração. E nós queremos exaltar o nome do Senhor. Pai, nós te exaltamos essa noite, nós te bendizemos, nós te glorificamos, nós queremos declarar que nós te amamos, nós te adoramos, precisamos de ti, sem ti nós não podemos fazer, reconhecemos a nossa pequenez diante da tua grandeza, Pai, da tua majestade. Pai, tu és tão maravilhoso, tu és tremendo, tu és fiel. Pai, não há Deus como o Senhor é incomparável, como diz sua palavra. Incomparável é o Senhor, Pai. Nada se compara ao teu poder, nada se compara à tua presença, nada te compara, Pai, a contemplação que podemos ter da tua presença em nós e nossas vidas, Pai. Te amamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, exaltamos o teu nome, levantamos bem alta a tua bandeira, te glorificamos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, te adoramos a beleza da tua santidade, declaramos a tua palavra. Riqueza e glória vem de ti, tu domina sobre tudo, na tua mão a força e poder, contigo estão a engrandecer e a tudo dar força. Graças, pois, te damos e louvamos o teu glorioso, maravilhoso, magnífico nome. Deus, 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 não há outro como o Senhor. Não há Deus como tu. Só o Senhor é Deus. E fora do Senhor não existe outro Deus. Oh, Senhor, recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração a ti. Recebe a nossa gratidão a ti. Recebe para o nosso reconhecimento da tua soberania. Tu és soberano, tu governas soberano, tu governas soberano, tu governas sobre todas as coisas, Pai. Tu governas sobre tudo, sobre tudo, sobre todos. Tu governas, Pai. E nós te amamos, te adoramos, te bendizemos, te glorificamos, meu Deus querido e amado Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, te louvamos, te adoramos, te bendizemos, entregamos toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração a ti. Só o Senhor é digno de ser adorado. Tu és um ser bendito, Pai. Te amamos, te adoramos, te adoramos, te queremos, te queremos, te queremos mais do que tudo queremos o Senhor. Vem sobre nossas vidas nessa hora, Pai. Ô, Senhor, nos visita, Pai. Ô, Senhor, nós queremos o Senhor em nossas vidas. Pai, queremos declarar esse local físico e espiritual, onde eu estou, onde cada um dos nossos amados está, que vão participar desse seminário, que vão estar nos acompanhando, Pai, agora ou em outro momento. Deus, visita, guarda. Declaramos tudo selado pelo sangue de Jesus, teto, chão, paredes, canaletas, aquilo que é visível, aquilo que é invisível, tudo selado pelo sangue do Cordeiro Jesus. Oh, não há outro como tu, não há rocha como o Senhor é grande, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso, 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 Deus. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, nós te glorificamos, Pai. Nós queremos o Senhor em nossas vidas. Pai, proíbos retaliação contra ataque, transferência espiritual maligna, Pai, queremos declarar o teu nome sendo glorificado através de nossas vidas. Nós dispomos a ti, Espírito Santo. Vem nos ensinar, vem nos orientar, vem nos adestrar para a batalha. Espírito Santo, como fala a palavra, através de Salmo 144, 1.
O Senhor adestra as nossas mãos para a batalha, nos adestra para a batalha, nos adestra para a batalha, Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Boa noite, Leila, boa noite, Elisângela, os demais amados irmãos e irmãs que estão nos vendo agora. E, se possível for para você, vai passar esse link para abençoar outras pessoas aí, passa no 1 a 1, passa na transmissão em algum grupo. Alguém vai ser alcançado. Deus vai alcançar vidas através desse ato seu. Então, sem qualquer constrangimento, vai passando aí, vai passando para frente, passa para frente aí, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vai passando, e Deus sabe quem Ele quer alcançar, e Ele vai alcançar também através da sua vida. Então, vai passando para frente esse link, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, para que mais pessoas tenham a oportunidade. Oi, Cida, boa noite, tudo bem? Cida de Brasília, então, que outras pessoas tenham a oportunidade de participar. Então, vai mandando esse link aí, manda para 2, 3, 4, 5, 10, quantos você tiver aí na lembrança, que vier na sua mente agora, e deixa Deus te usar para você abençoar vidas, abençoar vidas. Na medida que eu vou lembrando, eu vou passando também aqui, usando o WhatsApp aqui no notebook. Vou colocar nossa tela, nossos slides aqui, e vamos falar então desse assunto que é tão maravilhoso. Eu amo intercessão. Como eu falei, nós entendemos que nascemos para interceder. Então, amada Igreja Viva de Jesus, 22 e 22, começando aqui, o que é intercessão? É estar na brecha entre Deus e a humanidade. Ter ouvidos nos céus e boca na terra. Um intercessor profético. O que é intercessor profético? Alguém que é inspirado pelo Espírito Santo em como e no que deve interceder, ver além. Ele tem uma visão privilegiada, tanto no mundo físico como no espiritual. Ora, o que está no coração de Deus, que é prioridade, que é alvo de Deus, ou seja, o que Deus quer que eu hoje, qual que é a urgência de Deus, o que Deus quer que eu esteja intercedendo, então ele vai entender isso e vai estar trabalhando na pauta do Senhor. Como diz a palavra em Romanos 8, 26, não sabemos orar ou interceder como convém. Se não temos visto o fruto das nossas orações e intercessões, devemos perguntar a Deus qual o motivo tem impedido ou interrompido, feito com que nossas súplicas não se tornem atendidas, pois quem intercede por nós diante de Deus é o Espírito Santo. Então, o intercessor está entre a humanidade e Deus. O intercessor é uma ponte de ligação. O intercessor tem uma visão privilegiada de todas as situações, pois vê além, tem ouvido no céu e boca na terra, e discerne no espiritual o que trará mudança no físico. Então, entenda isso, o intercessor, ele primeiramente é uma pessoa que tem comunhão, que tem intimidade com Deus, ele ouve Deus, ele sabe o que é urgência para Deus, ele sabe o que Deus quer, o que Deus deseja, ele sabe o que Deus está querendo naquele momento. Ele sabe o que é necessário interceder, ele está vendo algo, ele está mapeando, ele está vendo uma notícia, um noticiário, uma rede social, ele vê algo acontecendo, ele vai receber de Deus, então, aquele encargo, ele vai estar intercedendo naquilo que é necessário para o momento. Então, erram os que usam a palavra intercessão como sinônima para oração. Oração significa falar com Deus, intercessão é ir a Deus em favor de outro, pôr-se no lugar de outro. Assim, toda intercessão é oração, mas nem toda oração é intercessão. Derivada da palavra latina inter e ceder, interceder significa estar entre ou colocar-se na brecha. O Senhor diz pelo profeta Ezequiel: busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim, a favor dessa terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Primeiramente, no contexto desse texto aqui, muitas pessoas acham que é porque Deus procurou intercessões na terra e não achou. Não, naquele momento ali, Jesus não tinha vindo na terra para pagar o preço pelo ser humano, então nem o ser humano poderia se colocar na brecha dessa maneira, porque seria, claro, teria ele ilegalidades, e seria então ali contra-atacado, teria contra-ataques, teria retaliações. A partir do momento que Jesus entra na brecha por nós, ele paga o preço, ele coloca o sangue dele por nossas vidas. Nós podemos sim ser encontrados por Deus e entrarmos na brecha, porque agora estamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Jesus. O sacrifício perfeito foi aceito por Deus Pai. E podemos entrar na brecha, orar e interceder no nome de Jesus,
ou seja, debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus. E em português, a palavra interceder significa pedir, rogar, suplicar, intervir em favor de. Deus sempre se valeu de um justo para fazer a ligação, para chegar ao justo. Valeu-se de Jesus para intervir ou para ligar sua santidade com o pecado em nós. O que não significa unir-se ao pecador, mas chegar a ele para transformá-lo, para levá-lo à santidade de Deus. Assim, a intercessão também significa ligar Deus em reconciliação com a criação caída. Posta esta questão, em termos teológicos, vemos que intercessão é o ato de se pleitear por alguém. É a iniciativa de um irmão, de um justo que, no modo de ver de Deus, tem o direito de fazê-lo a fim de obter misericórdia para a vida necessitada. Quem ou o que poderá resistir à oração de um santo? Santos somos nós, os santos de Deus, que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro Jesus. Então você intercede por alguém. Nada poderá resistir à tua intercessão, porque você vai no nome de Jesus, baseado no caráter de Deus, debaixo do sangue do Cordeiro de Jesus, levando a paga, levando aquilo que já foi feito, que já foi consumado por Jesus na cruz do Calvário, em favor de outro e de outros. Então a intercessão, ela muda as circunstâncias. A intercessão visa alterar a ordem das coisas, do histórico que se apresenta naquele momento. Ela não muda Deus, pois Deus é imutável. Não para que minta, meu filho, não para que se arrependa. Muda, porém, as circunstâncias. Não devemos misturar oração com intercessão. Orar é uma ação diferente de interceder. Por exemplo, orar, Deus, eu te amo, eu te adoro, eu preciso de ti, me ajuda, vem sobre a minha vida, não faça teu espírito de mim, eu me quebrar na tua presença, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ah, Senhor, vem sobre a minha vida, Pai. E interceder, Senhor, eu entro na brecha por tal causa, por tal pessoa. Eu guerrei agora para essa pessoa, eu ordeno aquilo que está retendo a vida dela que solte, e assim você vai interceder. O intercessor é o que vai a Deus não por causa de si mesmo ou por causa própria, mas por causa dos outros. Ele se coloca numa posição de sacerdote entre Deus e o homem para pleitear a causa desta pessoa. 1 Pedro 2, 9 e 10 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido por alto preço. Então nós somos sacerdócio real, somos sacerdotes de um reino. Esse reino é o reino de Deus. Então entendamos que podemos entrar ali na brecha, interceder pelas pessoas, porque entramos no nome de Jesus e baseados naquilo que Jesus já fez. A intercessão é dar luz no reino do Espírito às promessas e propósito de Deus para a humanidade. Aquilo que já está na palavra de Deus, aquilo que está disponível para a humanidade. É uma oração para que a vontade de Deus seja feita na vida de outros. É descobrir o que está no coração de Deus e orar para que isso se manifeste. Deus levanta hoje um verdadeiro exército de intercessores. Ele está para trazer à terra uma ordem, derramamento do Espírito já testemunhado, nunca visto antes. Para tanto, seu Espírito traz ao corpo de Cristo um peso de intercessão, um encargo de intercessão, uma missão de intercessão, pois a oração intercessória é a ferramenta usada por ele, pelo próprio Deus, para manifestar na vida dos homens seus poderosos feitos. Muita intercessão, então muita ação de Deus. Interceder é ver a necessidade da intervenção de Deus nas mais diversas situações. É captar a mente de Cristo, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e unir-se a Ele em súplica para que Deus se mova de tal maneira que sua vontade e propósito divino sejam cumpridos nas vidas dos homens e das nações. Interceder é combater, é guerrear, é lutar, é batalhar. Então, tudo é gerado e dado à luz através da intercessão. Temos exemplos. Nascimento de Jesus Cristo, Lucas capítulo 2, versos 25 a 38, ali há o registro de que havia intercessão de Simeão e de Ana para o nascimento de Jesus. Então, aquilo que esperamos em um culto, uma reunião, uma célula, um seminário, um congresso, na família, em todas as demais áreas, passa pela intercessão. Aquilo que vamos frutificar, ou no que fazemos, na medida que intercedemos. Houve intercessão, haverá frutificação. Caso não se invista na intercessão, não se pode esperar pelos melhores resultados, como frutos. Não se pode ter a visão utópica de colher aquilo que não se plantou. O reino de Deus é conquistado à força e os valentes o conquistam por esforço, conforme Mateus 11, 12. Aqui inclui-se a intercessão. Então, imagina você estar num culto, e é muito comum você ver ali, vai começar o culto, falta 12 minutos, vamos dar a mão aqui.
3, 4 pessoas, o Senhor abençoe esse culto, o Senhor abençoe a pregação, abençoe o louvor. Amém. Gente, não foi gerado nada ali. Nenhuma criança nasce sem ser gestada ali, que o tempo ideal são 9 meses. Essa madura. Então, 1 minuto, 2 minutos de oração ali, gente, o que vai acontecer? Nada. Se não houver uma intercessão pelo culto, pela palavra, pela vida das pessoas, pelo evangelismo, pela conversão das pessoas, para que as cegueiras caiam, o poder espiritual caia, derrubar sofismas e baluartes, essa estrutura das trevas que levaram as pessoas a estarem cegas e espiritualmente, e também com os ouvidos tapados, impedindo elas de ouvir aquilo que é de Deus. Como que você quer resultado? Não tem resultado, cara. É muito comum as pessoas, mas a igreja não cresce, aqui ninguém quer saber de Deus, quer dizer, vai administrando nos cultos, como se fosse um clube social, os seus membros, buscando algo para distrair, para ocupar o tempo dos membros. Não tem evangelismo, não tem guerra espiritual, não tem libertação, não tem cura, não tem expulsão de demônios, não tem cura física, não tem cura emocional. E aí como é que fica? Será que estamos sendo igreja se for assim, sem intercessão? Os intercessores servem espiritualmente nos lugares celestiais. Nunca são movidos ou desmotivados pela circunstância, aquilo que estão vendo a olhos nus ali. Sempre oram motivados pela fé, não é pela vista, mas é por aquilo que você crê, sem dar ouvidos ao natural. Ninguém quer saber, as pessoas não querem saber de Deus, não querem vir no culto, não querem vir na reunião, não querem vir no seminário. Não é assim. Mas sempre movidos e motivados pelo sobrenatural de Deus, aquilo que governa o natural, é que está acima do natural, que é o sobrenatural e vem de Deus. E pelo seu poder que não está limitado a qualquer circunstância, a qualquer estação, a qualquer ali bloqueio que se apresente naquele momento. E nós precisamos olhar sempre com nossos olhos fixados em Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque tudo aquilo que buscamos, salvação de vidas, libertação, cura, enchimento com o Espírito Santo, Jesus já disponibilizou. Ele consumou todas as coisas na cruz do Calvário. Portanto, não estamos buscando nada que não seja já disponibilizado por aquilo que Jesus já fez. Então, interceder é também ver a necessidade de intervenção de Deus nas mais diversas situações e circunstâncias. É captar a mente de Cristo, de modo a ver as circunstâncias como Cristo as vê, e unir-se a Ele em súplica para que Deus se mova de tal maneira que sua vontade e propósitos divinos sejam cumpridos nas vidas dos homens e das nações. Interceder é combater, é guerra, é batalha, não é brincadeira, é olhar e não aceitar, não estar ali passivo às circunstâncias. É assim mesmo, não tem jeito. Porque não adianta, porque não vai mudar, porque isso, porque aquilo, porque aquele outro. Não, gente, é não olhar para a circunstância. Não tem esse negócio que o povo não quer saber de Deus, não tem esse negócio que o povo não quer se converter, não tem esse negócio que o povo não quer saber de nada, quer saber sim. Eles estão debaixo de uma cegueira e surdez espiritual que é rompida através da nossa intercessão. Os frutos que queremos ver são resultado da nossa intercessão. Ok? Então, aqui já falamos que os intercessores servem espiritualmente nos lugares celestiais. Repetindo, nunca são movidos ou desmotivados pelas circunstâncias. Sempre são movidos pela fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que espero, convicção de fato, que se não vem, eu digo que fé é crer no impossível e ver o invisível. Sem dar ouvidos ao natural, aos as murmurações, etc., mas sempre movidos e motivados pelo sobrenatural de Deus, como falamos aqui, e Deus é limitado. Eu quero dar como exemplo a revista super interessante de maio de 2009, trouxe uma entrevista com o pastor Enoch Adeboye, da Hedmed Christian Church of God, da Nigéria. Igreja esta com franco crescimento. Esse pastor diz: o crescimento estava previsto desde a fundação da igreja, na década de 1950. Era uma promessa que Deus tinha feito ao fundador. Mas quando assumi a direção, só tínhamos templos na Nigéria. Então decidi concretizar a promessa de Deus. Veja bem, ele decidiu cumprir a promessa de Deus. O que ele fez? Ele orou, ele intercedeu, ele foi atrás, ele não deixou se mover para as circunstâncias. Ele viu que já existia uma promessa de Deus para aquela nação, para aquela denominação. Então, o que ele fez? Foi cumprir aquela promessa. Simplesmente, simples assim. Decidiu cumprir aquela promessa.
decidiu levar a cabo aquilo que Deus já tinha falado há 50 anos antes. Então, como a palavra de Deus diz em Jó, capítulo 22, 8, aquilo que você decidir fazer será bem-sucedido e a luz virá no teu caminho. Boa noite, Júlio Geraldelo, Deus abençoe, em nome de Jesus. Então, aqui você decide fazer, esse homem decidiu fazer. Então, o intercessor conhece as promessas de Deus para todas as áreas da sociedade. 7 áreas de influência, sociedade, 7 montes, eu vou falar em seguida. Ele conhece. Vai passando o link para mais pessoas que você lembrar aí, por favor. Eu não consigo lembrar de muitos aqui. Aliás, eu era para começar 20 horas, eu estava em outra cidade, até chegar aqui de volta, até arrumar tudo. Foi uma batalha espiritual que nós vencemos em nome de Jesus. Então, às vezes eu tô aqui vendo o slide, mas estou lembrando, né? Consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Passar para mais pessoas. Vai passando aí. Então, o intercessor conhece a promessa de Deus para cada área da sociedade. Qual é o destino profético do Brasil? O que Deus falou sobre o Brasil? O Brasil será celeiro de missões de grãos para o mundo. Vai se cumprir. E decide trazer à existência o cumprimento delas, movendo através da intercessão intercessante constante. Crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, nada é impossível para Ele, e tudo é possível que crê. E porque cremos, veremos a glória de Deus. Entenda o seguinte, sua palavra diz, Senhor, creio, Senhor Jesus, será salva a tua casa, eu oro pelas famílias, pela parentela de cada irmão e irmã em Cristo, dessa igreja, da congregação, dessa célula, enfim, desse grupo. Eu oro para que se converta. Está a sua palavra dizendo aqui, sua palavra diz que Jesus já pagou o preço por eles, Jesus já morreu por eles, um justo pelos injustos, então eu trago aquilo que Jesus fez pela vida deles, enfim, você vai orar as promessas de Deus. Abacuque 2,14, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, então vai se encher. Vamos ver aqui um outro tópico, intercessão, dada essa introdução, intercessão profética identificatória. Por que intercedemos? Deus fala em Jeremias 30, 22, então vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Alguém pode responder, nós intercedemos porque Deus quer que as pessoas se convertam, intercedemos por isso, por aquilo. Primeiramente, a ideia fixa de Deus é que todos os povos sejam dele. O que ele diz aqui, então? Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Outros textos falam assim também. Veja aqui, não recorram aos médios nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos 19, 31. Então, o desejo de Deus é que todos os povos sejam dele. Ele já tomou a providência, já foi pago o preço através de Jesus. O que falta? Nós comunicarmos, nós guerrearmos, nós tirarmos a cegueira espiritual das vidas. Amém? Então, nós intercedemos porque Deus tem uma ideia fixa. Todos os povos são dele. E assim, através da intercessão, os encaminhamos a ele. Então, por que nós intercedemos? Por que nós intercedemos? Porque Deus tem uma ideia fixa. Então, vou colocar aqui, intercedemos, porque Deus tem uma ideia fixa. Qual é essa ideia fixa? Que todos os povos sejam dele. Então, nós vamos trabalhar o quê? Para que isso se leve a cabo. Que todos os povos sejam de Deus. Está claro isso? Ó? Intercedemos porque Deus tem uma ideia fixa. Que todos os povos sejam dele. Então, por que nós intercedemos? Porque Deus tem uma ideia fixa. Ele quer que todos os povos sejam dele. Ele já providenciou, ele já pagou o preço, igreja, para que todos os povos sejam dele. Nós vamos, através da intercessão, eliminar os bloqueios, tirar a cegueira espiritual das vidas, tirar a surdez espiritual das vidas, igreja. Vamos levar a verdade do Evangelho às vidas através da nossa intercessão. Isso passa pela nossa intercessão pelas vidas, amada Igreja Viva de Jesus. Então, todas as pessoas do mundo são de Deus por direito de criação. Nós vamos ver à frente. E de redenção, mas também devem optar por filiação. Isso é gerado através da intercessão por elas. E Deus ama as vidas. Tudo que precisamos entender que Deus é amor, Ele ama vidas. Quanto mais amor você tiver pelas vidas, mais você vai ter autoridade
para ministrar as vidas. A maior ferramenta de batalha espiritual é o amor. Deus é amor. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está na tela aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, por conta não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Está entendendo isso, igreja? Está entendendo aqui como é interessante? Jesus não veio ao mundo para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo possa ser salvo por ele. Entendeu? Então, ele não está condenando. Ele diz, cadê os seus acusadores? Nem eu te acuso. Vai e não peques mais. Então, nós vamos encaminhar as vidas para Jesus através da nossa intercessão por elas. Olha que tremendo. Olha que maravilhoso isso. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos 24, então, são do Senhor por criação. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, Hebreus 10, 12. O único sacrifício aceitável, o sangue de Jesus foi vertido por toda a humanidade. Agora, veja bem, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Essa teoria de que todo mundo é filho de Deus não tem base bíblica. Filho é aquele que confessou Jesus como seu. São criaturas de Deus. Eles são criaturas de Deus, serão de Deus através da filiação. O que acontece? Serão de Deus através da filiação quando confessarem Jesus. O que nós fazemos? Intercedendo para que a defesa de Deus se cumpra e os povos todos sejam dele. Então, há uma oposição às vidas que é derrubada através da intercessão no nome de Jesus. Deus não nos dá autoridade sobre aquilo, ou melhor, Deus nos dá autoridade sobre aquilo que amamos. Ele ama as vidas, Deus é amor, a maior arma de guerra é o amor. Aqui diz, em 2 Coríntios 4:4, vou ler na BJC, Bíblia Judaica Completa, essas pessoas não confiam porque o Deus do Alam Azet cegou-lhes a mente para impedi-las de ver a luz brilhante das boas novas a respeito da glória do Messias, que é a imagem de Deus. Ou seja, do Alam Azet, esse século, esse mundo. Então, o Deus com letra minúscula, que é Satanás, o falso Deus, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que nós esclarecemos a luz do Evangelho. O que nós vamos fazer através da intercessão? Tirar essa cegueira, em nome de Jesus. Agora aqui, Salmo 115:16, o céu pertence a Adonai, a Deus, mas a terra ele deu à humanidade. Então, para quem deu o governo da terra? A humanidade. E dentro dessa humanidade estamos nós. Como vamos governar? Trazendo o Evangelho às vidas. Então, aqui fica claro o nível de guerra espiritual pela mente do ser humano. 2 Coríntios 10, 3-5, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para derrubar sofismas, fortalezas, baluartes e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando todo o pensamento cativo à pessoa de Cristo. Usamos essas armas espirituais de guerra, da guerra, e usamos elas, utilizamos através da intercessão. Efésios 6, 10-18, não somos contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, espirituais da maldade, ou seja, não é contra as pessoas, é contra seres invisíveis. Romanos 12:1, renovai para a transformação da vossa mente, para que podeis conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos fazer isso através da intercessão. Colossenses, capítulo 2, verso 10, King James, assim como em Cristo estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o poder e autoridade. Quem é o cabeça do poder e autoridade? Quem é a cabeça que está acima de todo demônio, todo principado, potestade, dominadores das espirituais da maldade? Jesus Cristo de Nazaré. E nós damos esse comando, trazemos essa informação para as pessoas através da nossa intercessão por elas. Rompemos com os bloqueios que tentam impedi-las de chegarem ao Senhor. Quem comete pecado do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então, precisamos entender
Jesus já se manifestou, já pagou o preço para que as obras do diabo sejam desfeitas sobre a humanidade. Vamos comunicar isso através da intercessão. Também vamos trazer identificação, a legalidade da autoridade. Vejamos aqui. Ele despojou Satanás do poder que ele roubou do homem. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus Cristo agora tem as chaves da morte do Hades. Satanás não o controla legitimamente. Sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, tenho as chaves da morte do Hades, Apocalipse 1:18. Cristo removeu o diabo do direito legal do equilíbrio do poder do planeta. Então, Satanás é um posseiro. Ele faz de conta que as coisas são dele, ele faz de conta que ele domina. Mas quem domina é Jesus Cristo. Mas como vamos levar esta informação à humanidade? Através da nossa intercessão por essa humanidade, através da nossa batalha espiritual pela humanidade, levando, então, esta informação de que esta humanidade pode estar totalmente salva em Cristo, ela está salva, mas temos que levar esta informação à humanidade, à amada Igreja Viva de Jesus. Como fazemos isso? Através da nossa intercessão pela humanidade. Entendamos isso, fique claro isso, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Nós precisamos entender que a humanidade é salva como resultado da nossa intercessão. Jesus já pagou o preço pela humanidade. Mas como que ela vai ser comunicada? Através da nossa intercessão. Então, as barreiras caem, os demônios caem, e os povos saem da cegueira espiritual e se convertem ao Senhor. É por isso que Deus teve que se tornar homem. Ele veio primeiro, principalmente para expiar o pecado. A autoridade havia sido dada ao homem e por meio do seu livre-arbítrio. Usou do livre-arbítrio Adão e Eva para pecar e agora tem que usar para se tornar filho de Deus. Na queda, ou melhor, o homem se identifica com Satanás e seu reino caído. Na conversão, o homem, através de Jesus, se identifica com Deus e com o seu reino eterno. Efésios 1:10 fala assim: isto é, de fazer convergir em Cristo tudo quanto existe, todos os elementos que estão no céu, como os que estão na terra, na dispensação da plenitude dos tempos. O homem, então, usou desta livre vontade, do livre-arbítrio, para ceder sua autoridade. Portanto, Deus precisava ou cancelar o homem, cancelar o seu livre-arbítrio, ou se tornar o próprio homem. O que ele escolheu? Ele escolheu se tornar um homem para poder dizer não à tentação por 30 anos, rejeitar como um homem o inimigo no deserto e como um homem optar por desistir de sua vida e espírito. Ele estava disposto a se humilhar até a morte como homem, para que, como homem, ele pudesse recuperar o que o primeiro homem consentiu em dar. Cristo também estabeleceu sua autoridade, destruindo as obras do diabo. Então, o que aconteceu? Voluntariamente, usando o livre-arbítrio, ali, Adão e Eva entregaram o poder do planeta para Satanás. Jesus veio, pagou o preço, tirou de Satanás o governo do planeta Terra. Tanto que na oração intercessória, o que ele diz? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, quando ele diz venha o teu reino, ele quer dizer venha o teu governo. Venha o teu governo. Ele traz o governo de Deus de volta à Terra. Ele entrega esse governo para o homem lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Jesus. Então, com a destruição das obras do diabo na cruz, ele também nos permitiu fazer o mesmo, alcançar os prisioneiros, os oprimidos e os quebrantados de coração. Antes de retornar aos céus, ele nos deu um mandato para contrariar as obras do diabo. Incluído na grande comissão estão as declarações. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esta é a administração
da autoridade que Cristo recuperou para nós. O que estamos fazendo com esta autoridade que Deus deu? Estamos exercendo essa autoridade de fato e de verdade? Isso é algo que precisamos realmente estar meditando sobre isso. Temos exercido autoridade ou estamos de braços cruzados? Ninguém quer saber, ninguém quer se converter, assim mesmo as coisas só vão piorar, esse mundo só vai ficar cada vez pior, e achar que é isso mesmo, achar que não tem jeito. Deus tenha misericórdia de nós. Absolutamente podemos ter essa visão. Temos que ter visão de águias, olhos de águias, entender que Cristo pagou o preço por toda a humanidade e não podemos ficar de braços cruzados diante do que vemos, do que está acontecendo com o planeta. Então, igreja, sejamos atentos ao que é intercessão. Ressuscitado e transferido. Nossa autoridade não se baseia unicamente no que Jesus Cristo fez ao diabo, mas no que Jesus Cristo fez por nós. Colossenses 1, 13 e 14 diz: nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu Filho amado, do seu amado Filho. Então, todo crente, todo cristão nascido de novo, todo aquele que confessou Jesus, fez suas malas e aceitou residência em um novo lugar. Nós somos libertados do pecado, da morte, da escuridão, da destruição e de nós mesmos. Fomos libertados de um domínio das trevas para o reino de Jesus Cristo. Todos os dias em nossas vidas devemos nos lembrar do nosso antigo lugar e lembrar com gratidão quem foi que nos libertou. Quando nós confessamos Jesus, fizemos as malas de um reino caído para o reino de Deus. Fomos transferidos para o reino de Deus. Então, nós não podemos baratear isso. Não podemos agir como se nada estivesse acontecendo. Alheios a esta verdade bíblica, nós precisamos entender que fomos transferidos do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Então, nós temos essa missão de também levarmos esta verdade a toda a humanidade, que fomos transferidos do império para o reino, e no reino nós temos autoridade, ele nos deu a autoridade, devemos exercer esta autoridade, aí intercedendo pelas vidas e assim entrando na brecha e as conduzindo para o reino de Deus. Isso é a transformação de vidas, a transformação de comunidades através da intercessão. Então, a humanidade está atualmente em um desses dois lugares, na escuridão ou no reino de Deus. Cristo não só nos liberta, ele também nos dá poder para viver como ele nos chamou. Podemos viver em tudo o que ele conquistou, através do poder de Deus que habita em nós. Como diz a palavra 1 João 4:4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Não há lugar, não há circunstâncias, não há pressão em que o crente não seja maior. Essa sociedade secular, humanista e até satânica é menor que a que reside em todos os crentes, que é o reino de Deus. O Espírito Santo habita em nós. Todo o poder que necessitamos já está em nós através do Espírito Santo. Então, Satanás sabe que ele pode nos impedir de confiar na autoridade que Deus nos deu. Assim estaremos fora da luta. Se ele conseguir chegar diante de um crente que não tem a mente renovada e convencê-lo de que não tem poder, de que é assim mesmo, que não tem jeito, aí ele vai avançar. Mas em nome de Jesus não vai avançar, nós não estaremos nunca fora da luta. Devemos saber, então, que o Espírito do Deus vivo habita em nós. É uma realidade que as mentiras de Satanás não podem mudar. Mas se não aceitarmos a verdade que diz, maior é aquele que está em nós, incomparavelmente maior. Como diz a palavra em Efésios 3:20, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nós. Então, como se não fosse verdade, okay? Temos que acreditar e declarar isso ao inimigo. Temos que concordar com Deus e com a verdade dele, de Deus. Temos
de viver como Ele nos chamou, sabendo que Ele pode nos manter e esta é a sua vontade. Jesus Cristo também nos deu autoridade para exercê-la. Lucas capítulo 10, 19, nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, sem restrição, e nada nos causará. Né? Temos autoridade como indivíduos em toda e sobre toda a força do inimigo. Esta é uma verdade incrível e maravilhosa. Tudo o que está à disposição de Satanás, todo demônio, cada seita e religião, toda obra e toda influência está sujeito à autoridade de Jesus, que ele já nos deu, igreja. O homem tem a autoridade novamente, com base no que Cristo fez na cruz e através da sua ressurreição. A autoridade é completa no homem, desde que esteja ligado a Deus através de Jesus Cristo. Com a autoridade vem a responsabilidade de usá-la para os propósitos de Deus. Temos que usar a autoridade, não basta sabermos que nós temos autoridade. Temos que usar, exercer a autoridade. Se não repreendemos o diabo, ele não será repreendido. Se não expulsamos, ele não vai embora. Depende de nós. Satanás conhece nossa autoridade, mas ele espera que permaneçamos ignorantes. Devemos nos convencer como o diabo da nossa autoridade. Ele sabe que temos autoridade. Nós devemos estar cientes da autoridade que temos. Precisamos avançar e exercê-la no nome de Jesus Cristo. Devemos reconhecer que há uma diferença entre ter autoridade e exercitá-la. Então, eu quero até colocar em destaque. Temos autoridade e devemos exercê-la. Amém? Todo o poder pertence a Jesus. Então, nós temos autoridade e devemos exercê-la. Não vamos entrar na intercessão para ver o que vai acontecer. Não vamos entrar na intercessão, eu vou ver o que vai acontecer. Será que vai dar? Será? Gente, sem dúvida alguma, vamos entrar na intercessão na convicção de que temos a autoridade. Essa autoridade é uma autoridade que é indiscutível, que o inimigo conhece, que ele sabe que nós temos. Mas nós temos essa consciência, como intercessores precisamos ter essa consciência e usá-la em todo o tempo, em nome de Jesus. Agora vamos aqui a um outro tópico, o caráter do intercessor. Estamos emendando aqui, porque estamos fazendo esse workshop por inteiro nessa noite. O caráter vem sempre antes do dom. O homem olha e vê o dom, mas Deus olha e vê o caráter. O caráter ele é edificado em nós através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é caráter, e dom é serviço. Eu tenho dom, mas não tem caráter, não vai dar certo. Tem que ter tempo no secreto com Deus. Aquilo que se vê no público é conquistado no secreto. Mateus 6,6, a lei dos 2 altares. Diz, vai lá, fecha o teu quarto, que o Pai que vem em secreto recompensará. A recompensa que você tem no público é resultado do tempo que você tem em Deus no secreto. Não pode basear apenas, eu tenho autoridade em Cristo, tá, mas tem que ter caráter, tem que ter tempo com Deus, tem que ter intimidade com Deus, tem que saber ouvir a voz de Deus, discernir as vozes. Todavia, Jesus procurava manter-se afastado, indo para lugares solitários, onde ficava orando. Lucas 5,16, 15 diante. Jesus ele buscava tempos para ficar sozinho, buscando o Pai, ter intimidade com o Pai. É a lei ali dos altares, buscando o Pai secreto para ser reconhecido no público, para ser honrado no público. Jesus é o nosso exemplo e autor e consumador da nossa fé, conforme Hebreus 12, 2. Então tem que ter jejum pessoal, é fundamental a importância. Jejuamos pelas pessoas, pelas situações, mas tem que ter jejum pessoal. Tem que ter jejum pessoal. Pela sua vida. Uma vez por semana, Deus, eu vou orar, vou jejuar por mim, que seja da meia-noite ao meio-dia, por exemplo. Pode ser um jejum seco, pode ser um jejum com água, não tem problema. Senhor, eu vou orar pela minha vida, eu preciso de Ti, eu estou em pé, cuida para mim, para não cair, Senhor, não faça Espírito em mim, Senhor, eu quero, Senhor, me mostra se eu tenho alguma coisa minha errada, ou se tem algum caminho mal, e me leva pelos caminhos eternos, Senhor, eu preciso de Ti, não é fazer nada no automático, é se quebrantar diante de Deus, amada Igreja Viva de Jesus. A pessoa que foca a sua vida só no chamado, e não no processo de formação para exercer o chamado, não permite que Deus crie e estabeleça a fundamentação necessária para suportar o chamado. Seja firme e perseverante. Então, tu, que escutas as orações, a ti virão todos os homens, Salmos 65, 2, pois a oração dos retos é o seu contentamento,
Provérbios 15, 8b. Deus se alegra da oração dos retos, que ele quer mãos limpas e coração puro, Salmos 24. Intercessores são pessoas que têm o caráter de Cristo, têm vida pessoal. A pessoa mais importante na intercessão é o intercessor, não no nome de Jesus, mas a vida mais importante é o intercessor. Tem que estar bem, tem que estar em dia com Deus, tem que fechar o caixa todo dia, não pode ter pendências diante de Deus, não pode ir lá e colocar deixar que o sol se ponha sobre a sua ira. Pelo contrário, não pode, de jeito nenhum. Tem que estar ali totalmente ali em dia com aquilo que vem de Deus. Tem que estar ali, gente. Não pode passar sem ter comunhão com Deus, sem ter intimidade com Deus, sem adorar a Deus todos os dias, dia após dia, day after day, em nome de Jesus. Todo conhecimento deve ser posto em prática para que produza seu efeito. Os intercessores devem se exercitar no uso dos diversos tipos de oração, gastando 1 hora com Deus, orando em línguas para a sua edificação pessoal, conforme fala a palavra, 1 Coríntios 14, que a oração em línguas edifica a pessoa. Ok? O intercessor deve se exercitar nos diversos tipos de oração, gastando 1 hora com Deus, orando em línguas de forma organizada e constante, a fim de ajudar a formação de um hábito e disciplina de orar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Amém, igreja? Então, vai orar de acordo com os princípios estabelecidos na palavra de Deus. Nada de oba-oba, nada de eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer no automático, não precisa, eu vou simplesmente aqui fazer aqui sem buscar Deus, sem orar, sem jejuar, sem me dedicar tempo com Deus. É impossível, é impossível, é impossível, é impossível. Então, igreja, tem que ter vida com Deus, tem que trabalhar no caráter. Então, o que acontece? Tem que ter vida com Deus. Ter vida com Deus vai ter resposta. Tem vida com Deus, vai ter resposta. Ok? Não tem vida com Deus, não vai ter resposta. Vai passar vergonha. Deixa eu só. Consigo tirar aqui esse banner aqui. Eu coloquei. Ok. Autoridade baixo o temor de Deus. Tá. Aqui. Computar. Ok, consegui, que daí a tela fica livre aqui, tá? Então é assim mesmo, ao vivo é assim mesmo, tá, gente? Ok. Essa numa hora, oração em línguas de forma organizada e constante, a fim de ajudar a formação de um hábito e disciplina de orar de acordo com os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, ok? Sempre estar ligado, precisa sempre estar ali atento ao que Deus está falando, se renovando em Deus, na comunhão, na intimidade com Deus, em todo o tempo. Vamos lá? A questão da retaliação e contra-ataque, outro tópico. Aqui as pessoas falam, eu não quero saber de batalha espiritual, de libertação, de intercessão, porque tem retaliação. Vamos colocar a nossa cabeça no lugar com relação a isso, tá, gente? Vamos entender o que é a retaliação e o que é contra-ataque. A retaliação, o nome já diz retalhar. A retaliação só acontece quando há brechas na vida da pessoa. O contra-ataque faz parte da batalha e neutralizamos em nome de Jesus, usando as armas espirituais que Deus nos disponibiliza. Entenda o seguinte, você está numa guerra, numa batalha, você dá tiros lá contra o reino das trevas. Aí você vai achar que eles vão ficar de braços cruzados lá? Retaliação quando tem brecha, quando tem pecado, não confessar. Ok? Vou falar sobre isso aqui
Mas contra-ataque, você chumbou, mandou chumbo, ele vai tentar mandar, você vai contrapor, com o nome de Jesus, está neutralizado, proíbe reparação, entrou na intercessão, ora por proteção, saiu da intercessão, ora por limpeza, ok? Alguma dúvida que você tenha, vai perguntando, que depois eu respondo no final. Fica até o final, mas vale a pena. E contra-ataque faz parte da batalha, neutralizamos o nome de Jesus, ok? Primeiro passa por libertação e cura, não vai entrar na guerra sem passar por libertação e cura, tanto a nível coletivo como a nível individual, limpa totalmente a casa. Não pode ter brecha de pecados e maldições, por isso participa do seminário de libertação e cura interior, por libertação, ou no caso, nossa igreja ali, a IDF, a Igreja da Família, da Fazenda, meu Deus, Igreja de Famílias, o Choice, que é a escolha, né, que é um seminário de cura e libertação, todos os novos passam por ele. Ministração individual, teve vínculos com as trevas, vai passar por ministração individual depois do seminário coletivo. Discipulado, para saber naquela área, a pessoa teve vícios, foi lá para o cultismo, ela precisa ser acompanhada por um tempo por um discipulador ali naquelas áreas, até ela entender que ela está emancipada, que não tem mais tentação naquelas áreas, que já venceu em nome de Jesus. Ok? Discipulado é estilo de vida debaixo do temor de Deus, tem um temperamento que expressa o fruto do Espírito. Então, entenda o seguinte, essa questão ali de viver debaixo do temor de Deus é simples. Você é uma nova criatura, nova criação. Você não precisa das coisas lá do passado. Amém? Não precisa mesmo. Tem um novo estilo de vida. Você não precisa estar lutando contra o pecado. Você já venceu em Cristo. Você decidiu não pecar mais e não vai pecar. Sabendo entrar e sair na brecha, busquei, novamente aqui vou ler esse versículo, tereis um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim, por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Ezequiel 22:30. Então agora nós podemos entrar na brecha no nome de Jesus, mas saímos da brecha também. Jesus chamado justo, Colossenses 4:11. Ele é o justo, entramos baseado na justiça dele por nossas vidas, ok? Não, aqui deixa eu até ler, Romanos 4, que eu gosto, 25 e 5:1, Romanos 4:24. Vale a pena a gente colocar aqui. 4:25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, temos paz com Deus, somos justificados, falando justos. Podemos entrar na brecha no nome de Jesus, porque ele consumou todas as coisas. Não extinguir o Espírito, isso é importante para nós intercessores, 1 Tessalonicenses 5:19. Alguém pode dizer, poxa, mas o que é não extinguir o Espírito? Então aquela questão da tradição, de não ninho, de não exercer dons espirituais, não é somente isso. É não deixar a direção do Espírito de lado, buscar, mas tem experiência, vai buscar a direção de Deus. O que eu devo interceder? Como eu devo interceder? Me ensina aqui, Senhor. Vai lá na frente, Espírito Santo. Como diz a palavra em João 14:26, que o Espírito ensina todas as coisas e faz lembrar de tudo que Jesus tem dito. Não podemos viver a vida cristã usando mil e uma formas para os mais variados problemas. Na prática, não funciona. O que Deus deseja é que entendamos que Cristo é a nossa vida, o perfeito suprimento de Deus para todas as nossas necessidades e todas as pessoas. Ok? Então, oração de renúncias, sair das brechas. Se você nunca saiu, você diz assim: Deus Pai, eu te peço perdão, porque eu entrei em tantas brechas e nunca saí. Entrei por batalha espiritual, por pessoas, também guerreei por pessoas, fui a lugares espirituais por pessoas. Meu Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Me tira desses lugares. Eu uso a chave que às vezes sai de toda a brecha que eu entrei e não saí. Toda a consequência que veio na minha vida, todo o lixo que ficou. Havia anjos com a de fogo para levar esse lixo dessas intercessões que eu fiz até hoje, onde eu não saí da brecha, não limpei. Ou seja, conduzi esse lixo, junto com os demônios que se alimentam do lixo, para onde Jesus determinou. Estou livre desse lixo, estou renovado em Ti, fortalece-me no Senhor, no seu poder, para as armaduras espirituais do Senhor em mim, cinto da verdade, coração, justiça, paz, pregação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, essa palavra do Espírito em nome de Jesus. Cada vez que você entra na brecha, você sai, você ora assim, amém? Vamos aqui ver também que devemos interceder pelos 7 montes, 7 áreas de influência da sociedade, isso nossa intercessão diária, que são arte e entretenimento, mídia de comunicação, educação e ciência, governo e política, economia e negócios, família, igreja e religião. São 7 áreas. Então, você vai interceder, Senhor, eu oro
guarda, tira da atração ideológica, tira o parlamento do Estado, traz a tua presença, coloca vidas ali que temos sobre essas áreas e cita essas áreas em nome de Jesus. Os 7 montes da sociedade ou os 7 montanhas da influência cultural são um conceito desenvolvido por líderes cristãos nos anos de 1970, especialmente por Bill Bright, do campus Crusade for Christ, e Lauren Cunningham, Jovens com a Missão, coordenador da Jocum, com a ideia de que para transformar uma nação é necessário influenciar as 7 áreas principais da sociedade. Esses são os montes ou esferas, que são, vamos trazer aqui uma pequena explicação de cada um. Família, a base da sociedade, estrutura, valores e relações. Igreja e religião, envolve fé, espiritualidade e liderança religiosa. Educação e ciência, formação de pensamentos, pensamento crítico, moral e conhecimento. Governo e política, leis, justiça, liderança civil e governança. Mídia e comunicação, jornalismo, redes sociais, TV, moldam a percepção pública. Arte, entretenimento, cultura, música, cinema, esportes, moda, expressões criativas que impactam valores, economia e negócios, riqueza, trabalho, empreendimentos, empreendedorismo, provisão. A proposta central do movimento é que as pessoas de fé sejam influentes nessas áreas com ética, valores cristãos e visão de transformação social. Então, é interessante que na sua pauta de intercessão você esteja incluindo todos os dias, Senhor, eu oro por essas áreas. Então, você vai incluir as áreas, o Senhor transforma, faz, coloca os seus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, oro por essas áreas. Eu oro, meu Deus, por transformação. Eu oro, meu Deus querido, amado Pai, por transformação em todas essas áreas da sociedade, as 7 áreas de influência, 7 montes. Aí você vai citando, colocando diante de Deus, e veremos a transformação que vem de Deus nessas áreas, que são áreas de fundamental importância dentro de uma sociedade organizada. Aí, as 12 regiões proféticas, você ora também por elas, que é como Deus viu o Brasil quando foi fundado. Ele mostrou para o Chuck Pierce, lá na Glória de Sião, Estados Unidos da América, desta maneira: fronteira seca norte. Você pode printar essas telas aí. Então, tá. Vamos voltando aqui: fronteira seca norte, litoral norte, semiárido norte, semiárido nordeste, semiárido sul, Pantanal, central, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e sul do Brasil. São 12 regiões proféticas, mas também as 5 regiões geográficas. Você pode orar assim: Senhor, guarda o Brasil com cada vida, meninos e meninas, crianças, moços e moças, adolescentes e jovens, mulheres adultos, velhos e velhos, anciãos e anciãs, o coração dos pais cometidos, dos filhos aos pais, os corações cometidos ao Senhor. Edifica os que já te servem, que são crentes em Cristo, nesses lugares, nessas regiões do Brasil, como também convence do pecado, dos juízos que não te conhecem, gera arrependimento, Pai, que nasçam de novo. Então, eu oro por cada estado, cada cidade, cada vida do norte do Brasil. Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Tocantins. Eu oro por cada estado, cada cidade, cada vida na região Nordeste, no Maranhão, Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Eu oro também pela região centro-oeste do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida também, Brasil Distrito Federal, com suas cidades satélites, no Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal. Eu oro também pelo sudeste do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida, em Minas Gerais, no Espírito Santo, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Oro também, Senhor, pelo sul do Brasil, cada estado, cada cidade, cada vida, no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Abençoa essas regiões. E eu oro também aqui uma pauta de intercessão, que você pode incluir na sua intercessão, aqui, pedindo perdão a Deus por identificação pelos pecados da nação brasileira. E você pode orar assim: Senhor, eu me arrependo por identificação pelo Brasil, arrependo-me e confesso, identificando-me com os pecados do povo brasileiro por idolatria e feitiçaria, prostituição e perversão sexual, prostituição infanto-juvenil, abandono das crianças e injustiça social, violência e derramamento de sangue,
corrupção e roubo dos bens públicos, abandono e descaso dos governantes, vício e hedonismo do povo, drogas e distribuição de armas, jogos, bingos, alta prostituição, crime organizado, lavagem de dinheiro, festas profanas, carnaval, entre outros. Esse ano temos eleição no Brasil, isso pode dizer, oro pelo seu governo sobre as eleições do Brasil, que seja o Senhor governando as eleições do Brasil. Aí nós estamos sendo obedientes ao que a palavra de Deus nos fala em 2 Crônicas 7:14, que é um texto muito conhecido, todos nós conhecemos esse texto, e eu quero ler agora aqui 2 Crônicas 7:14, onde assim está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E como resultado desta obediência, nós vemos em 2 Crônicas 14:7 o seguinte texto. Ele disse a Judá: vamos construir esta cidade, cercá-las de muralhas e torres, portões e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado o Senhor, nosso Deus. Nós temos buscado e Ele nos deu repouso por todos os lados. Como resultado de buscar ao Senhor, pedir perdão pela identificação pelos pecados da nação, Deus deu repouso e Deus vai dar repouso ao Brasil também, por todos os lados. Intercessão corporativa e de conquista, outro tópico, chave de conquista, unidade do corpo de Cristo na cidade. Rogo-vos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que sejam concordes no falar e que não haja dissensões entre vós, antes sejam unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. 1 Coríntios 10:1, unidade da igreja na cidade. 2, 3 ministérios orando pela conquista da cidade, para que sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João 17:21, oração de Jesus, oração chamada oração intercessória. Também Neemias 2:18b, levantemo-nos e edifiquemos e fortaleceram as mãos para a boa oração unida. Neemias 4:9, nós, porém, oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles de dia e de noite, guerreando pelas vidas. Neemias 4:14, olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor grande e temível, e pelejai por vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossas casas. Aqui eu li 2 Crônicas 7:14, 2 Crônicas 14:7, eu li há pouco, lendo aqui na Bíblia. Há também confissão por identificação, atos proféticos de arrependimento, conforme Josué 7:1, Acã tomou os objetos que deveriam ser destruídos. Josué 7:11, Deus enfatizou que a nação estava em culpa debaixo do julgamento de Deus. A nação, alguém pecou, a nação toda teve consequências para tratar o pecado corporativo, então, o pecado da nação, da cidade, onde você habita, o estado. Deus chama a nação para um tempo de oração, jejum e confissão de pecados, conforme Neemias 9:1-2, 1 Samuel 7:3-15. Então, o intercessor sacerdote, intercessor profético, envolve uma pessoa representando o povo de Deus e confessando os seus pecados. O princípio de arrependimento por identificação deve ser levado a sério. É algo que deve fazer parte do trabalho dos intercessores, que desejam ver as consequências que vêm pelas iniquidades sendo desfeitas em um bairro, uma cidade, assim sendo transformados por Deus. Ore por identificação para tirar a legalidade, só depois guerreia-se. Então, você, Senhor, perdão por isso. Por exemplo, as iniquidades que são 4. A de idolatria, que é a necromancia contra os mortos, o cultivo, perversão sexual, parte de sangue. Senhor, perdoa essa cidade, esse bairro, essa comunidade, pela idolatria, pela necromancia, pelo cultivo, pela perversão sexual, parte de sangue. Depois você vai orar, guerreando. Eu repreendo essa idolatria, de necromancia, de ocultismo, de pecados sexuais, sangue derramado na terra, repreendação em nome de Jesus. Também, guarda e intercedendo pela cidade. A palavra de Deus nos fala em 62:1-7 de Isaías, que Deus levantou guardas. Então, o que são guardas? Aqueles que vigiam. Então, nós, como intercessores, somos aqueles que vigiam por uma cidade, uma comunidade, um bairro, um estado, uma nação, pelas nações. Então, por amor de Sião, não me calarei,
e por amor de Jerusalém, não me aquietarei até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. E as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória. E chamar-te-ão por um novo nome, que a boca do Senhor nomeará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada, mas chamar-te-ão Efizibá e a tua terra Beulá, porque o Senhor se agrada de ti e com a tua terra o Senhor se casará. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Ó Jerusalém, sobre os teus muros pus guardas, que todo dia e toda noite se não calarão. Ó vós que fazeis menção do Senhor, não haja silêncio em vós, nem estejais em silêncio, até que confirme, até que ponha a Jerusalém por louvor na terra. Isaías 62, 1 a 7. Levanta-te, clama de noite no princípio das vigias. Derrama o teu coração como águas diante do Senhor. Levanta a elas as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as suas lamentações. 2:19. Então, o intercessor profético ele vai clamar a Deus pela cidade, estado e nação, gerando paz na cidade. Jeremias 29:7, procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosses levados cativos, e orai a ela ao Senhor, porque na sua paz vós terei paz. Jeremias 29:7. Intercessão pelas autoridades. Também devemos interceder pelas autoridades instituídas por Deus. 1 Timóteo 2, de 1 a 4. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhas uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amar a Deus para fazer o Brasil livre da ação dos espíritos de corrupção, de miséria e de pobreza. Intercessão pelas autoridades. 1 Timóteo 2, 2. Oração por reis e autoridades, essencial para o bem-estar. Nós governamos as autoridades em Cristo, através do poder de Cristo, através da nossa intercessão. Propósito da oração, vida tranquila, piedosa, com toda a dignidade. Importância universal, mesmo líderes imperfeitos, relevante para a sociedade. Ok? Exemplos de intercessão. Vou te dar alguns exemplos que você pode praticar aí na intercessão da sua igreja local. Oração em concordância, em um grupo, uma pessoa comandando e as demais concordando. Orando baixinho no Espírito, em línguas, no final todos concordando com o amém. Por exemplo, se você pega ali, você tem cinco pessoas, cada uma vai orar ali. Por exemplo, o número 1 de cada grupo, ou melhor, oração em concordância. Um vai orar, os outros vão concordar. Oração em ondas, em pequenos grupos de 1, 2, 3, 4, 5 pessoas que sejam orando juntos no seu alvo e os demais em concordância. Por exemplo, você tem 5 pessoas ali, oração em concordância. Então, o primeiro vai orar por isso, o segundo por aquilo, o terceiro por aquilo, e os outros vão só concordar e dizer amém. Certo? Enquanto o número 1 ora, digamos que são 5, os outros 4 ficam em silêncio, orando baixinho em línguas, e depois dizer amém. E assim sucessivamente até dar os 5 orando. Oração em ondas, você pode ter alguns grupos, por exemplo, de 3 grupos de 3. Então, o número 1 de cada grupo orar pela autoridade, o número 2 de cada grupo pela unidade, o número 3 de cada grupo pelo evangelismo. Então, vão estar orando ao mesmo tempo, o número 1 de cada grupo, o número 2 de cada grupo, o número 3 de cada grupo. Ok? Exemplos de alvos de oração. Unidade dos pastores, pelos governantes, pela cidade, estado e nação, pela igreja da cidade. Por exemplo, eu estou na cidade X. Então, aqui eu oro porque Jesus tem uma igreja só com vários ministérios na cidade de Curitiba, tá? Estou em Curitiba. Cidade X aqui para mim é Curitiba. Então, eu oro por todas as igrejas da cidade, por cada ministério. Não é da igreja de Jesus da cidade. Projetos, avanço das igrejas,
Israel e as nações, orai por Jerusalém e toda a cidade de Israel. Isso é diário. Por evangelismo, os 7 montes, como citamos anteriormente, vai printando ali, depois você guarda. Oração de conquista, com 3 grupos juntos e em revezamento. Primeiro de cada grupo, louvor. O 2 de cada grupo, oração, intercessão de guerra, e o 3, oração em livro. Depois muda. Aquilo que um fez, o 2 vai fazer, o 3 vai fazer, e sucessivamente assim. Ok? Sala de oração e adoração. Então é importante a igreja ter uma sala de oração e adoração ali, onde os intercessores estarão ali, tendo seu QG de oração durante um culto, um evento, etc, etc, etc. E em nome de Jesus, esse ali é o QG. Então, tem ali, durante um culto, são 2 horas, então, cada 2 fica meia hora ali naquela sala de intercessão, os demais ficam aí espalhados pelo templo. E assim, a intercessão ela vai correndo durante o culto. Ah, senti isso, senti aquilo, está sentindo que tem opressão, está sentindo que tem resistência. Aí, o ministério da intercessão vai estar orando. Aí, o que acontece? Então, o que acontece? Vamos estar posicionados aí na sala de oração. E como funciona essa sala de oração? Vamos ver algumas características aqui. É um ambiente preparado e reservado exclusivamente para a intercessão da igreja, mobiliada e decorada de maneira a ser um local confortável e agradável. Não é um cantinho debaixo das escadas, falo, coisa que a gente já viu pelo Brasil afora. Lugar para adorar e clamar a Deus por sua presença, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. Primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? 1 Pedro 4,17. Quais são os objetivos? Levar a igreja ao quebrantamento e ao arrependimento, levar a igreja a orar pelo Brasil, levar a igreja a fazer parte das vigílias de oração, conscientizar a igreja que a oração é realmente necessária, que Deus trata com o mundo através da oração, pois quanto mais oração houver no mundo, melhor o mundo será e mais poder será liberado contra o mal, o poder de Deus. Então, temos essa sala ali, vamos entender isso. O que gera transformação? Uma sociedade, uma comunidade, um estado, cidade, nação. Santidade e consagração, oração e jejum. Fome por aquilo que é de Deus. Unidade, santidade, fé e humildade. Como mudar as leis? Mudando os legisladores. Como mudar os legisladores? Evangelizando a nação e gerando verdadeiros filhos de Deus, os discípulos de Jesus, transformados em sua natureza, caráter de Cristo. A mudança começa de dentro para fora. Aqui uma fala da apóstola Vanessa Milhões. David Show falou: oro porque creio que Deus responde orações. Tudo que Deus faz é responder orações. Então, alguns exemplos intercessores na Bíblia. Moisés orou pelo povo, intercedeu pelo povo de Deus após o bezerro de ouro. Daniel clamou pelo povo durante o exílio babilônico. Jesus, nosso maior intercessor diante do Pai. Na igreja primitiva, intercessão contínua pelos necessitados. É interessante aqui, eu quero ler, porque eu gosto demais, eu procuro todos os dias ler esse texto aqui, Atos, capítulo 2, olha que tremendo. Atos, capítulo 2. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E no capítulo 2, verso 42. Olha só, 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. 44. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia unidade, estavam unidos em oração. Frutos da vida de intercessão. Unidade fortalecida, corpo de Cristo se une, crescimento em amor e fé, movimentos de oração, transformam comunidades, alcançam nações inteiras, portas abertas, ação de Deus na terra, manifestando o seu poder. Oração pessoal por outras pessoas diariamente. Ninguém tem amor maior do que esse, ou seja, de dar a alguém a própria vida pelos amigos. João 15:13. Orar por seus amigos, orar por pessoas que você conhece, por vizinhos, etc., colegas de trabalho, ministério, enfim. Uma das maiores demonstrações de amor por uma pessoa é a sua oração por ela. O maior presente que você pode dar a alguém é estar orando por aquela pessoa, diariamente, abençoando aquela pessoa. Por quê? Se vamos pensar só naquilo que é nosso, nós estaríamos exercendo o nosso ofício de intercessores de forma que agrada a Deus.
O que é avivamento? Dar vivacidade a tomar mais vivo, fazer reviver, renovar. E tornar mais vivo, fazer reviver, renovar. A essência do avivamento, que o Espírito Santo desce sobre um número de pessoas reunidas, ou sobre toda a igreja, ou sobre um número de igrejas e distrito, ou talvez um país inteiro. Isso é o que significa avivamento. Atos 2, 1 a 4 vai falar sobre isso. Esse que eu estou falando agora, um resumo do que eu vi uma pregação sobre avivamento do presbítero da nossa igreja, um dos presbíteros lá, o Lucão Lucas. Atos 2, 1 a 4. Vamos ver aqui Atos 2, 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. Atos capítulo 2, 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E assim todos, estou dizendo assim, está escrito dessa maneira, verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Aqui nós temos um foco de avivamento para a manifestação da glória de Deus, conforme Êxodo 33, verso 18. Vamos ver aqui o que está escrito em Êxodo 33, verso 18. Êxodo 33, vamos conferir esse texto, verso 18. 33, verso 18. Então, Moisés disse: peço que me mostre a tua glória. Olha que tremendo. Meu Deus. Peço que me mostres a tua glória. A glória de Deus é a presença santa de Deus. O movimento de Deus ali trazendo transformação. O avivamento é a obra de Deus, é extraordinária, produz resultados extraordinários. Características comuns de todos os avivamentos. Arrependimento e contrição, oração coletiva, presença física de Deus, cumprimento da grande comissão, evangelismo, sinais e maravilhas, sendo de temor e assombro com a presença de Deus, unidade da igreja, renovação da intimidade com Deus, produz santidade, transformação social. Então, aqui, nós estamos indo até esse ponto e eu quero aqui incentivar você a ver, a ler, a passar para outras pessoas também essa questão toda da intercessão, incentivando outras pessoas a estarem orando, intercedendo, trazendo um clamor diante de Deus, orando pela nação, orando pelas autoridades, orando pelo Brasil. E agora nós vamos orar para encerrar aqui. Breve vamos encerrar. Nayane Mendes, boa noite, a paz de Cristo. Eu quero pedir mais uma vez, vai passando para frente esse link para que outras pessoas possam também ser abençoadas, que estabilize intercessão, pastoras, missionários. Gente, isso é algo que Deus colocou no meu coração hoje, durante o dia, para fazer isso. Isso aqui é um seminário fechado, é um resumo do seminário de intercessão, treinamento de intercessores que eu ministro nas igrejas, ministro também aqui, assim, dessa forma, como workshop. Então, você está recebendo aí sem custo algum. Você pode passar para quem você quiser. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento, mais pessoas serão abençoadas, mais a igreja será edificada. Então, passe para frente. Passe para frente. Não se escuse de passar para pessoas. De mandar para frente isso que é tremendo, que é a intercessão. E passe para pessoas aí que você lembrar agora, depois, veja em outro momento, no vídeo desde o início, veja depois. E aqui eu quero deixar uma chave Pix, caso você queira ofertar, queira semear. Então, você possa fazê-lo, nós vamos estar orando, e que você possa fazê-lo aí voluntariamente, em nome de Jesus Cristo. Os seminários têm valor de inscrição aqui, não colocamos nada, simplesmente estamos liberando. Porém, se você entende que é importante você semear, semeie, seja qual o valor nesse Pix. Eu quero ler aqui
2 Coríntios 9, verso 6, assim está escrito. E isso afirma: aquele que semeia pouco, também pouco colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Então, a palavra de Deus diz que Deus dá semente ao que semeia, ao que semeia, ao que semeia. Então, a semente ele dá para quem semeia. Quem guarda a semente ou come a semente não tem uma grande colheita. Se nós queremos colher em dinheiro, precisamos semear em dinheiro, ok? Nós vamos estar encerrando daqui a alguns minutos. Lembrando que, num outro momento, eu vou trazer aqui mais uma parte desse seminário de intercessão aí, separado por assuntos, que são os seguintes. Deixa eu só localizar aqui para falar exatamente como está. Então, aqui, deixa eu abrir a pasta. Ok, aqui. Vamos ver aqui. Nós trouxemos o workshop de intercessão. Aí vamos trazer dons espirituais, falando sobre dons espirituais. Isso. E também dons espirituais aqui, exatamente. Dons espirituais. Vamos falar em outro momento sobre dons espirituais. Ok? Eu tenho a tela aqui. Vamos deixar para um outro dia essa parte sobre dons espirituais. É algum outro assunto aí nessa área. Caso você tenha alguma dúvida, se queira falar algo, você pode entrar em contato com o WhatsApp do nosso ministério, Ministério Projeto de Deus, que é este aqui, que é o mesmo número dessa chave Pix, que é o WhatsApp. Deixa eu colocar aqui, eu vou colocar nos comentários. Então, você pode aqui nos enviar, que estaremos respondendo nesse WhatsApp. Fica mais prático, tá? Você mandando para o WhatsApp lá, tá bom? Então, você pode mandar aqui, é o mesmo que está aqui na tela para a semeadura, é o WhatsApp do Ministério. E eu coloquei lá nos comentários o WhatsApp do Ministério, que é esse 419-8434-0747. Vamos orar então, Pai. Nós queremos te agradecer por esse tempo, por esse estudo, por esse workshop de intercessão, que é um treinamento de intercessores, só posso trazer entendimento, que esses amados irmãos e irmãs que viram agora possam passar para outras pessoas, que verão em outro momento também, possam passar para outras pessoas em nome de Jesus, e que o Senhor esteja trazendo ali o conhecimento, que o Senhor esteja trazendo clareza sobre esse assunto, que seja desmistificado, que as pessoas não tenham medo de entrar na intercessão, participar em intercessão, servir ao Senhor, intercedendo, entrando na brecha por vidas, entendendo que a ideia fixa de Deus é que todos os povos sejam dele, e que assim eles possam estar correspondendo ao Senhor na intercessão. Obrigado também, se alguém ofertou nessa noite, ou vai ofertar em outro momento, vendo esse aqui, essa chave Pix, seja abençoando, multiplicando a sementeira, queremos consagrar assim. E agora, no final desse tempo, desse estudo, dessa intercessão, desse workshop de intercessão, eu oro, meu Deus querido e amado Pai, e te peço que o Senhor envie seus anjos com vassouras de fogo para levarem todo o lixo dessa intercessão, o lixo seja aqui recolhido por teus anjos e encaminhado para o destino que Jesus tem para esse lixo. Em nome de Jesus, proíbimos retaliação, contra-ataque, rasteira espiritual contra as nossas vidas, e te peço, fortalece-nos no Senhor e na força do teu poder, renova as armaduras espirituais do Senhor, que são dando brilho no cinto da verdade, coraça da justiça, sapaça a pregação do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a sua palavra. Abençoa cada vida que nos viu agora, que está nos vendo, viu por algum tempo aqui, verá outro momento, mas que eles possam também, se não viram inteiro, voltar e ver inteiro esse workshop de intercessão. Assim eu oro e abençoo as vidas, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai. Amém. E quero declarar agora a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, no amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, sobre cada um de nós, sobre todo Israel espiritual de Deus. Então, amada irmã, quero te agradecer
e lembrar que nós estamos fazendo uma live todas as noites. Amanhã será uma live, talvez na sua intercessão, ou outro assunto que o Espírito Santo nos direcionar, mas estaremos trazendo intercessão pelo Brasil também amanhã à noite. Quero deixar a você um grande abraço e nosso até breve, em nome de Jesus. Amém.